Coletivo Jovem de Meio Ambiente do Recife, como parte do circuito urbano. Todos os anos, a ONU Habitat realiza o Outubro Urbano. O mês começa com o Dia Mundial do Habitat e se encerra com o Dia Mundial das Cidades. Em 2022, o foco do debate será sobre redução de desigualdades e localização dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para promover o debate sobre os temas do Outubro Urbano de cada ano, o Escritório da ONU Habitat no Brasil criou em 2018 o Circuito Urbano, uma iniciativa para dar visibilidade e apoio institucional a eventos organizados por diversos atores em todo o país. Esse evento é parte da iniciativa para levar a pauta para mais pessoas e compartilhar conhecimentos, especialmente focado no que vem acontecendo desde o primeiro semestre em Pernambuco em 2022. E hoje, para falar sobre esse cenário e crise climática, nós convidamos pessoas incríveis. Convido vocês a se apresentarem. Eu me chamo Camila, componho também o Coletivo Jovem de Meio Ambiente do Recife, sou atual facilitadora do Greenpeace aqui em Recife, também sou pesquisadora do Climato Lab da Universidade Católica de Pernambuco, sou coordenadora de pesquisa acadêmica na UABPE e também estudo Direito na Universidade Católica de Pernambuco. Sou Nalete Melissa, sou estudante de Serviço Social e eu integro o projeto de Rio Cidade Saudável, busca levar a consciência socioambiental nas populações ribeirinhas do Rio Tejo-Pió, incidir politicamente nos espaços públicos nesse processo de reivindicação de direitos, integro o Fórum Popular do Rio Tejo-Pió e também o movimento Nós da Criação. Meu nome é Fábio Pedrosa, sou professor da UPE e da Unicap, estou aqui como pesquisador do Laboratório de Inovação para Mudanças Climáticas e Sustentabilidade da Unicap, faço parte do projeto Climate Lab da nossa Universidade Católica. Eu sou Amanda, também sou ativista climática pela Educação e Justiça Climática e eu também sou membro do Coletivo Jovem de Meio Ambiente do Recife, sou diretora de campanhas nacional na Climate Science, atuo em alguns outros coletivos como o Transform Education, que é voltado para a pauta de gênero, e enfim, a Young, que é voltada para a juventude de gênero também. Então, para a gente começar essa discussão, eu queria dar uma contextualizada e trazer que, em um cenário de emergência climática que vem das emissões de gases de efeito estufa, também de origem antrópica, países, comunidades e territórios vivenciam uma grande crise do século de forma distinta. Isso vai desde a origem dessas emissões às possibilidades de solução do problema. Por exemplo, mundialmente, o setor energético produz 76% das emissões de gases de efeito estufa. No Brasil, as emissões vêm principalmente do uso da terra e desmatamento. Então, estamos falando de cenários diferentes. Mas, para além das contribuições diferentes para a crise climática, os impactos dessa crise afetam os territórios de forma diferente também. Falando de Brasil, especificamente em 2018, 43 milhões de pessoas sofreram com as secas no país, mas 90% delas eram no Nordeste. Por isso, eu queria ouvir de vocês sobre como a justiça climática, ou a falta dela, se aplica no contexto brasileiro, principalmente a nível de Pernambuco. Antes de trazer propriamente o conceito de justiça climática, eu acho importante falar sobre a injustiça climática, que é justamente isso que a Amanda ponderou, que é a gente ter grupos específicos, por uma desigualdade social, principalmente, que vão ser mais afetados por essas mudanças climáticas. Então, a gente tem um cenário, principalmente do Nordeste, de uma grande disparidade salarial entre as pessoas mais ricas e mais pobres, e isso faz com que elas sofram as consequências dessa mudança climática de forma mais efetiva. Então, antes de a gente entrar propriamente no cenário de justiça, a gente tem que pontuar essa questão, como a questão social e econômica é importante para a gente não criar, porque algumas pessoas vão sofrer mais por esses impactos ambientais. Aqui no Nordeste também, a gente está sofrendo, infelizmente, com a caatinga, um processo de desertificação, que é bem triste no cenário nordestino, porque a caatinga é o único bioma que é totalmente brasileiro. Então, a gente está perdendo uma riqueza que poderia ser explorada, tanto por uma questão de pesquisa, desenvolvimento de pesquisa, aprendizado das universidades nordestinas, e também a gente está perdendo, obviamente, uma coisa que só existe aqui no Brasil. Então, eu acho que para a gente falar desse contexto, do Nordeste, eu acho que esses dois pontos são extremamente importantes da gente pontuar.
E, além disso, né, dessa problemática psicológica da água, né, a gente também enfrenta o problema aqui no Nordeste, que a gente ainda vive o sistema de coronelismo, né? Então, muitas fontes de água, principalmente no interior nordestino, ainda são dominados por grandes latifúndios. Então, eu já falei isso uma vez até em aula, que o problema não é a seca, é a seca, né? Tanto que a gente tem o que aqui no Nordeste? Produção de vinho, né? Que é um sistema que precisa de muita água, né? Para a gente conseguir fazer com que essa uva se desenvolva e gere o vinho. Mas, ao mesmo tempo, né, perto desses territórios que estão fazendo a produção de vinho, a gente tem pessoas com problema de falta de água, a gente tem pessoas que estão saindo do Nordeste, indo para outras localidades por causa disso, né? Os refugiados, né, justamente climáticos, que são justamente as pessoas que estão saindo dos seus territórios e procurando outros territórios por causa dessas mudanças climáticas. Como bem também explicou, né, nesse contexto ali no Nordeste, e pensando no local onde a gente está, inserido, né, a nível estadual, no caso, e principalmente, mais especificamente, na região metropolitana, é muito interessante a gente realmente pensar sobre essa questão social e sobre, principalmente, todo esse processo de especulação imobiliária que a gente tem, né, nos grandes centros, que acabam empurrando, né, as comunidades que, inclusive, têm um recorte de classe, de gênero, de raça, como bem a Camila aqui falou. Então, elas são empurradas para as margens, né, para as periferias, para as zonas de risco, como as margens de rios ou morros, que ninguém mora nesses locais porque quer, né, mas porque não tem outra solução, outra possibilidade. Então, a gente analisar isso, né, contextualizar isso dentro de um movimento real, que a gente está inserido dentro de um modelo de sociedade que se produz e se reproduz a partir dessa desigualdade estrutural, é muito interessante a gente pensar, e só assim a gente passa a entender justiça climática. Então, é um contexto muito, muito complicado, né? A gente teve esse ano, por exemplo, tanto região metropolitana quanto outras cidades, né, já os efeitos das mudanças climáticas, né, que são os efeitos pelas populações mais pobres. Então, é algo que a gente tem que pensar, é algo que a gente tem que debater, é algo que a gente tem que democratizar esse debate também, até porque a gente está falando de populações que muitas vezes não sabem nem que vivenciam os efeitos das mudanças climáticas, nem sabem o que são as mudanças climáticas. Então, como é que a gente vai estar se articulando para forjar sujeitos políticos ativos nesse processo se a gente não tem esse diálogo? Até porque, para a gente falar de justiça climática, a gente tem que falar desse acesso também. Né? Como é que a gente vai fazer que essas pessoas se tornem protagonistas também nesse processo de reivindicar e de se colocar nesse cenário? Com certeza é uma temática muito importante e atual, e trazendo aqui para a nossa realidade regional, o Nordeste. Então, eu estou aí iniciando, e grande parte do Nordeste está no bioma da Caatinga, que realmente é o nosso único bioma exclusivamente brasileiro, no qual já temos muitas áreas em processo de desertificação. Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí. E a desertificação está muito relacionada, inclusive, a processos de degradação do solo, né? O mau uso do solo, dos nossos recursos naturais, desmatamento, mineração, onde a questão climática vem agravar tudo isso. E aparece aqui também um conceito importantíssimo de refugiados ambientais, que já existe no Nordeste. Essas pessoas já estão na nossa região, sobretudo porque fogem das secas extremas, das grandes estiagens. Tivemos algumas muito fortes, né, no começo aí da última década. E para onde vão essas pessoas refugiadas da seca, dessas grandes estiagens? Para os grandes centros urbanos. Então, as grandes capitais brasileiras, no Nordeste, principalmente Recife se destaca muito aí, são cidades que foram se inchando, elas se incharam, elas propriamente não cresceram. Então, muitas das pessoas fogem então dessas estiagens extremas, dessas grandes pilhas de estiagem, vão para os grandes centros urbanos e vão ocupar as áreas mais críticas. Então, você tem um processo de ocupação indivíduo, né, e áreas de risco, áreas de morros, margens de rios, certamente são mais ocupadas por pessoas, inclusive, que não nasceram na região metropolitana. A gente faz uma pesquisa mais social
dessas comunidades, dessas famílias, muitas delas vieram do interior, muitas vezes expulsas, né, dos seus locais de origem, porque não tinham condição de ali continuar, também pela questão social, né? Muitas vezes não é mais do que a seca, é a seca, né? É até interessante a gente pensar em como essa desigualdade até se dá nos processos decisórios, né? Porque a sociedade civil, pensando nesses limites da sociedade civil de participar desse processo, ela não consegue acessar esses espaços para que ela possa participar das tomadas de decisão, para que ela possa estar ativa nesse processo. Inclusive, recentemente, acredito que tenha sido no fim de setembro, eu não pude estar, mas Camila esteve no encontro, né, do Plano de Adaptação Setorial do Recife, onde teve abertura para a sociedade civil, sendo que quase não teve representação da sociedade civil. Então isso mostra que, para além de abrir para uma metodologia participativa, tem também que instrumentalizar as pessoas para que elas possam acessar esses espaços e saber que elas podem acessar esses espaços. Então, dentro de toda essa perspectiva de atuação em rede também, de governos responsáveis e comprometidos com a pauta climática, também tem que construir planos, programas e projetos com a metodologia participativa, de modo que alcance os territórios que, inclusive, são os mais afetados pelas mudanças climáticas, para que essas populações possam saber o que é que está acontecendo e possam também opinar e levantar questões que só dá para saber a partir do território. Até porque a gente sabe também que tem muitas comunidades, populações resistindo já com tecnologias sociais, com tecnologias ancestrais. Então a gente tem que romper esses limites, né, de acesso à sociedade civil para que ela possa ser uma protagonista também no processo de tomada de decisão nesses planos e projetos de mitigação das mudanças do clima. Isso no que Dália traz também é muito interessante, né, para a gente entender que a solução ela não é de um núcleo só, né? A solução ela é interdisciplinar. Ela envolve tanto a questão de estudantes de engenharia, quanto a questão da população, quanto a questão de estudantes de direito. Então, envolve a sociedade civil como um todo, né? A gente não vai conseguir resolver o problema apenas com a gestão pública, a gente não vai conseguir resolver o problema apenas com a análise, né, que a própria comunidade traz, né, essa tecnologia social. Então a gente precisa que esses agentes eles estejam pensando em conjunto nessas maneiras de resolução de problemáticas climáticas para que a gente consiga de fato, né, resolver esses problemas tanto na perspectiva da ODS 10, que fala da desigualdade social que a gente tem na região metropolitana como um todo, como também na construção, né, que a ODS 11 traz, de cidades resilientes. A gente não pode pensar o conceito de cidades resilientes e sustentáveis sem esses agentes sentarem e conversarem sobre como é que a gente consegue, né, adaptar as nossas cidades às mudanças climáticas. Se a gente continuar com esse viés de deixar que só o poder público ou só determinadas pessoas tomem decisões assertivas para a nossa cidade ou para a região metropolitana do Recife, a gente vai continuar na problemática, né, de não ter soluções que são adaptáveis para diversas comunidades aqui da cidade do Recife. Porque a gente entende, né, que apesar de a gente estar nessa faixa litorânea, enfim, a gente tem cada local com a sua especificidade. Então é importante que a gente escute a população, é importante que a gente escute as universidades, então é importante que a gente tenha essa união entre universidade, poder público e sociedade civil, para que a gente consiga, né, solucionar essas problemáticas. Então eu acho que na fala de todo mundo, né, a gente meio que se complementa nesse sentido, né, trazendo que essa solução ela não vem de um lugar só, que essa solução vem da união de múltiplos fatores, né? Eu acho que hoje a gente pode conversar um pouco sobre o cenário pernambucano, principalmente brasileiro também, dentro da pauta climática, entendendo os impactos que a gente já vem vivenciando, né, de perto. E eu queria pedir uma fala final para que vocês pudessem dar uma mensagem para quem está nos assistindo, uma mensagem local, né, vindo de nós, que estamos situados no contexto, e acho que isso é muito importante quando a gente fala desse, novamente, cenário emergencial. É isso. Primeiramente, né, eu queria agradecer ao Habitat, né, por esse espaço que a gente teve para falar um pouco sobre Pernambuco, né, principalmente sobre a região metropolitana do Recife.
Eu acho que é importante nesse momento, né, a gente relembrar o papel da sociedade civil, né, a importância da gente estar na pauta de alguns projetos, né, que a gente tem aqui para a região metropolitana, para que a gente consiga também desenvolver projetos de educação socioambiental, principalmente em zonas periféricas, né, que são zonas que ainda não acessam, né, esse processo de entender, né, o seu papel, tanto de protagonista, né, formando a tecnologia social, mas também como o principal, né, indivíduo que vai ser atingido por essas mudanças climáticas. Seja na perspectiva, né, da gente ter essa questão da desigualdade, né, socioeconômica que a gente tem no Brasil e principalmente na região metropolitana do Recife, né, e seja também por essa questão de gênero e raça, né, que a gente também é importante frisar, que nem todos os corpos, né, vão estar da mesma forma, né, sofrendo esse impacto das mudanças climáticas, né. As principais pessoas que vão sofrer são pessoas que moram em zonas periféricas, né, principalmente de rios, perto de rios e de morros, e principalmente as pessoas negras. Então, acho que é importante a gente trazer esse processo de levar a educação ambiental para zonas periféricas e racializar esse discurso, né, para que a gente entenda, né, quais são as pessoas que de fato vão ser mais afetadas. Já me sinto muito contemplada, né, com essa fala do Júlio. Agradeço também esse espaço de poder partilhar esse momento com vocês. Eu já conheço a caminhada, falo com vocês, é um prazer. E foi muito bom a gente estar debatendo sobre isso, que é urgente, que é necessário. Inclusive, para algumas pessoas podem ter tido alguns termos novos, né, como antropoceno, TCC, racismo ambiental, racismo climático, o que é isso? Mas aí é muito importante. Esse convite à sociedade civil é justamente também para isso, né? Para a gente poder democratizar esse debate, para a gente poder traduzir essas questões e para convidar a todos e todas que estão acompanhando isso também a se interessarem, a aprender mais sobre isso, porque essa é uma realidade. Já de hoje não é algo que está para acontecer, mas já está acontecendo. Como a gente já falou, né? Que as chuvas de maio já foram comprovadas prestigiosas, foram potencializadas em razão do aquecimento global em 20%, ou seja, não é mais a realidade futura, não é uma prospecção, é algo real de hoje, que está nos afetando, como a Camila bem falou, que afeta pretos, pobres e periféricos. Então é isso. Também quero agradecer, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite para participar de um evento tão importante, tão necessário, sobretudo na cidade do Recife, né? Esse hotspot global, se agrava para a nossa desigualdade, muito presente na nossa cidade, um diálogo entre saberes, diálogo entre gerações necessários, diálogo intergeracional, e chamar a atenção que eu colocando aqui, né? A emergência climática está posta, a mudança climática está ali, a crise climática estamos nela. Eu deixaria aqui uma reflexão, né? Talvez essa crise climática ela seja a evidência de uma crise maior, uma crise sistêmica, uma crise do nosso sistema de ocupação, de apropriação dos recursos naturais, certamente um momento oportuno para revermos nosso modelo de civilização. Que civilização estamos construindo no século XXI, que civilização será sustentável para o nosso século XXI. Então, estamos aí num momento muito oportuno para discutir esses temas, principalmente para gerações mais jovens, com uma grande responsabilidade. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês e a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer, a gente precisa falar sobre